Entramos no último dia do nosso 11º encontro institucional, do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, patrocinado pela Ajude. Hoje é um dia muito especial e, infelizmente, não posso ficar aqui durante esse início, porque concomitantemente está ocorrendo a sessão do Tribunal Pleno, uma sessão importante, com matérias importantes, eu tenho que retornar para participar. Mas hoje é um dia muito especial no nosso encontro, porque hoje nós lançamos uma nova edição da revista do Tribunal, a revista eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, que é um encargo também da Escola Judicial e da qual cumprimos com muita satisfação. Portanto, nós hoje vamos lançar essa revista. Essa revista foi organizada pelo Conselho, coordenada, sobretudo, por Murilo. Murilo é quem vai, portanto, proceder efetivamente ao lançamento da revista. A revista tem matérias importantes, de pessoas daqui da Bahia, de pessoas de fora da Bahia também. Então, para o André, que está aqui presente, participou ativamente, Guilherme, e outras pessoas do Conselho, então, é com alegria que anuncio isto. A revista estará à disposição de todos no site, na página do Tribunal e da Escola, enfim. Então, também ouviremos, eu voltarei em breve para ouvir o nosso caro Carlos Linhares, que intelectual baiano importante, que está vamos dizer, no mainstream, na cena brasileira de discussão do que há de mais atual. Enfim, Carlos, seja muito bem-vindo entre nós, é uma alegria tê-lo aqui, você que já participou em diversos eventos, tanto do tribunal quanto da própria Escola Judicial, você tem laços afetivos, inclusive, com o Tribunal do Trabalho, não é? E, bom, seja muito bem-vindo, e você tratará de um tema muito importante. Então, está aberta a sessão, a nossa live de hoje está aberta. Eu agradeço a presença de todos e todas. Eu vou passar a palavra a Murilo, que é quem, e André, que farão o lançamento efetivo da revista eletrônica. Isso aí, vocês estão já vendo a capa da nossa revista, e ele mediará a participação com Carlos, já que ele teve, além de ser um ativo participante de todos os eventos da escola, Murilo teve a felicidade de organizar e participar de as visitas guiadas que você fez, Carlos, lá no Pelourinho, em um evento há algum tempo atrás, E hoje nós gostaríamos muito que isso fosse feito também pessoalmente, para falar dessas questões ligadas ao trabalho, à colonização, ao trabalho escravo e as suas marcas contemporâneas, um site em loco, ali mas, infelizmente, a pandemia não nos permite isso, mas sei que você já me disse isso, que você fez com todo carinho, que você estava caprichando, enfim, e certamente será uma manhã memorável. Então, está aberto, vamos lançar a revista. Eu peço licença para me retirar, porque tenho que regressar para a sessão, e assim que eu puder, eu volto para cá para ouvir. Então, Murilo, a palavra está com você, a coordenação está com você e com o André aí, vocês prosseguem e eu volto daqui a pouco. Então, minha gente, uma boa manhã, parabéns ao tribunal, parabéns à Ajude, parabéns aos juízes e juízas da Quinta Região, e agora contam com mais esta edição da revista, então eu peço licença e daqui a pouco eu estou de volta. A palavra está com você, tá certo, Murilo? Ok. Até daqui a pouco. Então, em primeiro lugar, desejo um dia bom a todos e todas. Vamos primeiro falar um pouquinho da revista eletrônica, depois exibir alguns vídeos que ficaram pendentes sobre os 80 anos da Justiça do Trabalho,
e depois o professor Carlos Linhares irá apresentar, de modo virtual, essa incursão pela história da nossa cidade, pela história do Pelourinho, conectada ao mundo do trabalho. Não sei se vocês já viram, mas já está disponível no site do Tribunal, um endereço que eu compartilhei agora no bate-papo aqui do Meet. A 13ª edição da revista eletrônica é a segunda edição especializada, ou seja, tem apenas um tema. A outra edição especializada foi sobre a aplicação do CPC na Justiça do Trabalho, não sei se vocês vão lembrar algum tempo atrás. E essas edições especializadas têm essa qualidade de aprofundar um tema único. E o tema aprofundado nesta revista foi as plataformas digitais de trabalho. Por quê? Porque é um tema que, se com certeza é do futuro, para alguns já é do presente, já representa pelo menos o trabalho para 5% da população mundial atualmente. Então, essa revista também decorre de um contexto de uma atividade da Escola Judicial, que foi o Grupo de Estudos de Novas Tecnologias. No trágico ano de 2020, começamos uma série de encontros presenciais e depois migraram para o formato virtual, no qual juízes, servidores, estagiários, pesquisadores e advogados, porque era um grupo aberto, se reunia para discutir textos. E a partir dessa vivência, pensamos que seria interessante também fazer uma publicação especializada. Então foi aberto um edital, várias pessoas se candidataram a enviar os textos, e os textos saíram nestas 267 páginas de artigo que já está disponível no site da escola. Eu só queria destacar que os temas que são trabalhados ali são quarta revolução industrial, economia digital, uberização, algoritmos, plataformas. Temos textos de professores magistrados do Brasil, temos textos de 3 colegas que foram daqui do tribunal, Camila, Fausto e Raimundo. Temos textos da desembargadora Adriana Sena, do TRT3, que fala sobre um tema muito polêmico, que é o que ela chamou de litigância manipulativa, de uma certa plataforma que faz acordo às vésperas do julgamento. E temos textos também de sociólogos sobre a perspectiva sociológica da plataformização e alborização. E textos dos professores portugueses, João Amado e a professora Tereza Coelho, que estiveram conosco no ano passado nesse encontro. Então é isso, eu queria encorajar os colegas para acessar, para ler a revista, está bem interessante. Tá bom? Então está, por assim dizer, lançada e disponível a 13ª revista eletrônica. Maurício, você podia então, a partir desse momento, passar os vídeos? Claro, passarei agora. A OAB Bahia parabeniza o TRT. 80 anos de um tribunal que tem uma importância fundamental, uma importância social, que vem prestando serviços a toda a sociedade. A OAB da Bahia quer abraçar cada magistrado, cada servidor, cada um que durante esses 80 anos contribuiu para que a Justiça do Trabalho cumprisse a sua função e pudesse servir não apenas ao trabalhador, mas também à advocacia e a toda a sociedade da Bahia. 80 anos do TRT. Parabéns. O aniversário de 80 anos da Justiça do Trabalho em 2021 vem embalado em muito significado. Período de extrema dificuldade para a sociedade brasileira, a nossa justiça especializada tem sido fundamental na solução de conflitos, na distribuição de renda e na distribuição de justiça. No caso do TRT da Bahia, é importante destacar a sua grande expressão no cenário jurídico nacional, tendo em vista as personalidades que formaram um grande conhecimento jurídico na área do direito do trabalho. Orlando Gomes, primeiro juiz do trabalho da Bahia, na sua célebre frase dizia: "Este é um pretório, aberto aos humildes, onde os poderosos não são humilhados." Por isso, a ABAT gostaria de parabenizar os magistrados trabalhistas, os servidores da Justiça do Trabalho, inclusive os trabalhadores terceirizados que nos prestam serviços,
e chamar a atenção para a relevância da advocacia trabalhista na existência da Justiça do Trabalho. 44% dos advogados do Brasil exercem a sua profissão na Justiça do Trabalho do país. Por isso, congratulamos-nos com toda a comunidade da Justiça do Trabalho, desejando que ela consiga caminhar sempre no sentido, no rumo da defesa do hipossuficiente e do enaltecimento e aprimoramento do direito do trabalho brasileiro. Obrigado, Maurício. Pois então, visto os vídeos sobre a história da Justiça do Trabalho, pela perspectiva da advocacia, da OAB e da ABAT, podemos então iniciar essa apresentação sobre a formação, uma perspectiva multidisciplinar, histórica e antropológica sobre a nossa cidade, o nosso Pelourinho. E eu queria dizer para os colegas que eu tive a oportunidade, se eu não estiver enganado, Silvia e Luciano Berenstein, não sei se teve mais algum colega que foi, no dia 13 de dezembro de 2016, no calor do Pelourinho, de uma tarde bem quente, com seus odores, com as suas ruas irregulares, enfim, conhecer ressignificar, pelo menos para mim foi isso, professor Carlos, ressignificar o Pelourinho, porque a gente conhece o Pelourinho numa perspectiva muito turística e superficial, mas pude entender mais sobre a perspectiva dos camarotes, como os camarotes são constitutivos da nossa história, da nossa experiência. Então, sem mais propagandas, a gente sabe que esse momento virtual ele é muito pequeno diante daquele momento presencial. Aquele momento porque sentir, ver, tocar é muito mais do que apenas ouvir e ver, como estamos a fazer agora. Mas é o possível para o momento. Então, professor Carlos, eu vou sinteticamente resumir o seu currículo, não vou ler, os colegas já conhecem, o senhor já esteve conosco diversas vezes, mas eu só queria registrar que o senhor tem formação em psicologia, tem formação em filosofia, mestrado em ciências sociais, doutorado em saúde coletiva, é professor titular da Universidade Federal da Bahia, ou seja, engrandece bastante a nossa universidade, é professor também da pós-graduação da Universidade de Salvador, e vive numa trajetória acadêmica de ser transdisciplinar e, portanto, ter uma visão mais ampla, mais completa dos fenômenos que nós estamos aqui a discutir e investigar. Muito bem-vindo e já tem a palavra. Com muita alegria, com uma honra, sentimento de honra, que eu estou aqui com vocês, compartilhando dessa experiência única. Eu gostaria de compartilhar alguns slides com vocês, que eu preparei com muito esmero, e eu estou com um técnico aqui, eu vou precisar de sua ajuda para me dar uma dica. Eu nunca usei, eu só uso o Zoom, e a gente, enfim, eu estou engatinhando nessa técnica, mas vamos lá. Vamos lá, eu preparei uns slides bem legais dessa aula que a gente vem fazendo há mais de 25 anos. E é uma aula mágica, porque os meus alunos e clientes dizem isso. O Murilo colocou muito bem, né? É uma aula tridimensional, a gente é afetado em todos os sentidos, os 5 sentidos. Você falou dos odores do Pelourinho, né? Mas também tem os sons, tem as músicas, o rapaz das fitinhas querendo vender, enfim, toda essa vida real. E nós vamos fazer uma viagem ao passado, a gente vai fazer a busca da utopia dos jesuítas, a busca da utopia da colonização, uma Salvador de 1549, que, enfim, virou essa distopia dos nossos tempos, até com o trabalho escravo regredindo, até com os feminicídios. A gente vai fazer essa grande curva histórica, mas vou me limitar ao Pelourinho. A gente vai conversar com vocês nesse clima. É um clima de leveza, é um clima daquilo que os antropólogos fazem. Eu sou um psicólogo convertido em antropólogo, em cientista social. A gente chama, não é à toa que a gente chama essa aula de Pelourinho do olhar ao ver. Um pequeno objeto de arte, uma igreja, isso tudo vai sendo ressignificado. Murilo, eu vou roubar seu verbo, ressignificado. Gostei muito. Essa é uma expressão que a gente faz. Essa aula já foi dada mais de 300 vezes. E eu pongo
nas costas de vários historiadores, nunca deixo de aproveitar e de sugar o que eles têm, porque não é minha área de graduação. A minha área é sempre a psicologia, é sempre saber, é fazer essa escavação psicológica para ver por que a gente se tornou assim, numa sociedade com mania de hierarquia, com uma sociedade herdeira de um patriarcado, com violência e a desigualdade. Então, como que foi surgindo isso numa sociedade que queria ser uma civilização europeia? Enfim, tinha uma série de utopias aí que a gente vai traduzir, né, nessa viagem. Por favor, eu vou pedir aqui ao técnico que ele coloque a apresentação e a gente vai começar a ver esses slides com vocês aí, e preparados, como eu já disse, né, com muito carinho, e segue a nossa trilha do Pelô. Professor, Pois não? tá sendo compartilhado. É só apresentar agora. Já está sendo perfeito. compartilhado. Mas assim, para eu ver aqui. Bom, eu apresento eu gostaria também de estar podendo ver os meus próprios slides. O técnico está me ajudando aqui. A primeiro slide que eu estou colocando para vocês aí, evidentemente, que é o nosso símbolo da Timbalada, né? Nosso símbolo da Timbalada, colocando esses 472, e eis um cenário, né? O cenário ideal, esse pelourinho que a gente vai ver. Claro que hoje vocês vão sentir na nossa palestra que ele é uma metáfora de todo o nosso país, é um modelo de colonização, não é à toa que é a cidade-mãe, esse lugar aí, esse lugar tão bonito, tão querido e tão folclorizado, muitas vezes. Ele tem um drama muito intenso. Eu fui psicólogo do Projeto Axé, acho que vocês lembram, né? O Projeto Axé dos Meninos de Rua. Há muito tempo atrás eu tive essa experiência muito difícil de conviver aí com os meninos, com César Larroca, e a gente viu esse outro lado, né? Claro, tem um lado bonito de festas e tudo, mas tem esse outro lado mais distópico. E agora, para vocês, um presente, uma recordação. Identifiquem os rostos aí de seus colegas. Esses aí foram numa das minhas várias viagens. Eu acho que não foi a sua turma, não, Murilo. Acho que não foi. Acho que foi uma turma anterior. Foi essa. Foi essa, Estava escondido aí atrás. Você deve estar escondido. Aí eu não consegui ver você. Mas que bom. Então, vocês estão aí vendo a gente saindo de um dos lugares e a gente fazendo esse exercício de leitura. Eu vou aproveitar para fazer lobby, né? Para a gente, quando acabar essa pandemia, a gente voltar a fazer esses exercícios. Eu quero avisar que todas as empresas pedem, inclusive, a gente faz outros com as fortalezas, a gente faz com os fortes, né? A gente chama aqui na Bahia de fortes militares, a gente também faz com um candomblé de uma estela, enfim, a gente vai nos lugares como antropólogo e ensina essa parte do olhar, do feeling antropológico, do feeling etnográfico, que é a minha cachaça. Eu acho que esse aí também tem gente que está assistindo que foi, né? Não sei se vocês vão reconhecer. Tem até uma desembargadora ali atrás, que é uma amiga da minha colega da Academia Vila Forma. Bom, gente, o nome da palestra, o nome da palestra não, o nome do meu método é o método peripatético. Eu botei aí para fazer uma gracinha, eu botei em grego o peripatético, né? Que é aquele deambulante, a pessoa que caminha e reflete sobre aquilo que está no caminho. Os peripatéticos estão na moda por causa de Merlin, aquele seriado do filósofo, né? Ele gostava muito do peripatético. Aquele é um estilo que a gente já pratica há tanto tempo. Os monges beneditinos com os quais eu fui educado, eles também faziam isso, das viagens, das peregrinações. Então, a gente faz essa experiência para refletir, questionar, filosofar. A gente anda pelas praças e, claro, sempre atrás desse contraste dos dois verbos. O verbo ver e o verbo olhar. O olhar é aquilo que bate no olho e o ver, eu preciso de uma interpretação. Eu preciso fazer uma conexão daqueles prédios bonitos, daquelas coisas legais, com a dimensão do recôncavo, né? Que vai ser a grande máquina, a máquina de produção do ouro da época, que não era o ouro, era o açúcar. O açúcar, quem tiver nervosinho aí, por favor, pode fazer uma garapa, mexer o copo, uma garapinha de açúcar, era o grande Rivotril,
era o grande tranquilizante, ele tinha um plus, era uma commodity muito cara. É isso que a gente vai começar a ver aí. É um cenário patrocinado pela civilização do açúcar. Gente, eu estou apresentando aqui o meu método, um pouco essa história do peripatético, já falei para vocês, o Murilo colocou tão bem no começo, esse ambiente onde circulam os músicos, os capoeiristas que pedem o dinheirinho depois, os motoristas de Uber, de táxi, que ficam, enfim, malabaristas com coco, imagine, fazendo malabarismo com coco no meio. Eu estou apresentando as coisas para a galera do Largo do Pelô e as pessoas veem. Então, tudo isso faz parte dessa Bahia e isso é importantíssimo para a gente levar em conta o que a gente está perdendo, né? Eu sigo um psicólogo canadense famosíssimo chamado Goffman, Erving Goffman. Ele é considerado sociólogo, é uma briga entre os sociólogos e os psicólogos. É um psicólogo social que inventou essa técnica que eu acho ótimo, é ler o cenário. A gente faz leitura de cenário e diz assim, que ator, que atriz social pisou aqui no ano passado, século passado, há 4 séculos atrás? Qual é o drama que eles interpretaram nesse palco? Então, esse cenário, ator e drama é o esquema básico da psicologia social que a gente vai fazer aí. E a pergunta que não quer calar, qual foi o script interpretado ali pelos jesuítas, pelas sinhazinhas, pelas escravas, pelas negras alforriadas, pelos capatazes, pelos indígenas tupis, enfim, todo esse universo daquela época. Nós estamos trabalhando com o Brasil século XVI, XVII, e a gente vai fazer essa experiência de observar e participar. E quais os dramas de homens e mulheres que circularam ali, na triste Bahia, ou tão dessemelhante do senhor Gregório de Matos e Guerra. Então, é o drama de uma sociedade hierárquica, patriarcal, violenta, fundada na escravidão e desigual. A gente começa já andando por aí, vendo até uma das igrejas mais bonitas. A gente entrou naquela igreja ali, azul, que é uma irmandade de escravos, forros, os ex-escravos alforriados e ainda escravos. E hoje ela é um lugar de culto que mescla, ela faz cruzamento das religiões com aquilo que a gente chama também de sincretismo. É uma foto para demonstrar essa riqueza, essa pluralidade. Às vezes, dá uma sensação de um lugar caótico, mas não é. Tudo isso está costurado por uma lógica, e é isso que a gente vai atrás. É uma Portugal, né, dona dessa terra nova, descoberta, e uma geopolítica característica, que é todo mundo está querendo essa mesma commodity. E essa commodity, o açúcar, que eu já falei, é muito cobiçada por holandeses e franceses. Os holandeses têm uma altíssima tecnologia, eles estão de olho na Bahia, não é à toa que eles vão invadir aqui para reaver os seus investimentos. Os holandeses, eles têm uma capacidade extraordinária de refinar o açúcar. Ninguém comprava açúcar mascavo. O brasileiro, o português aqui, só fazia açúcar mascavo. Então, eles entram nas vendas, eles conseguem empréstimos para as máquinas. E o know-how já tinha sido acumulado por Portugal. O know-how do açúcar. Alguns historiadores falam, Portugal escolheu o açúcar para pagar a nossa colonização, porque não tinha metal. Por enquanto não tinha descoberto os metais, o ouro, a prata, o diamante e os minerais, quero dizer, e também não tinha, enfim, perspectiva de nada a não ser a madeira. Então vamos gerar uma commodity braba, boa, para pagar por isso aqui. Ele repete aquele modelo que já tinha sido aplicado nas ilhas de Cabo Verde, nas ilhas portuguesas, né? Açores de madeira, e o modelo da exploração por capitanias hereditárias. Depois as capitanias são pouquíssimo produtivas, eles dividem em 6 cada capitania, as 6 marias, e a gente usa essa expressão 6 marias para dizer são pequenas propriedades, mas todas baseadas no foco do açúcar, né? Até que 1549 há uma decisão de se fazer uma capital aqui em Salvador, a capital do Brasil, do Estado do Brasil. Essa capital vira uma província eclesiástica. É importante que a gente veja isso aí. Mais uma foto de vocês, eu queria ouvir de vocês, se você tem alguém assistindo aí, desses que aparecem, são servidores aqui da Bahia. Numa fonte, atrás da gente tem uma fonte que homenageia os 4 rios do estado. É sempre bom que a gente perceba isso. O Pelourinho do Olhar ao Ver, esses 4 rios foram os que fizeram a Bahia.
a ecologia da Bahia e as várias antropologias, né? Todas as antropologias, quer dizer, as comunidades que moram nesses lugares são banhadas por esses 4 rios. Uma dessas senhoras que está embaixo aí, dessas estátuas, essas alegorias, ela representa o rio Paraguaçu, e é um rio fundamental para o escoamento dessa commodity, como eu estou falando. Salvador, então, é mais uma das cidades que integra essa civilização do açúcar no Atlântico. Perversamente, de um lado, é de onde virá a mão de obra africana, o cativo africano, e do lado de cá vai ser a grande mega produção mundial de açúcar. Então, nas Antilhas, em Cuba é poderosíssima, né? O sul dos Estados Unidos, a civilização do açúcar, o plantation de Louisiana, Carolina do Sul, tudo ali é absolutamente rico. E, claro, o Caribe, a Venezuela, todos esses países que têm litoral e que têm terra boa para plantar, é claro que essa é a grande commodity. E, claro, sempre o trabalho escravo, sempre vai haver a exploração de uma commodity que vai até superar o custo do próprio açúcar, né? Que é o transporte negreiro, os grandes esquemas de venda, né? Nessa perspectiva. O Pelourinho, então, é um ponte de veraneio das aristocracias açucareiras. As aristocracias de Nazaré, de Cachoeira, eles viviam nos seus engenhos, eram nobres que compravam, mais tarde começam a comprar os títulos nobiliárquicos e vêm passar o verão aqui. Não é à toa que você vai ter a festa de Santa Bárbara. Ela não nasce assim de repente. A festa de Santa Bárbara, ela vem porque ela abre dezembro. Dezembro é uma época que já tem essa presença dessas aristocracias açucareiras, que queriam um teatro para socializar com as famílias de bem no verão. Os nossos alunos, nossos amigos e amigas que vão nessa experiência do Pelô, a gente faz uma série de brincadeiras, pantomimas, eu brinco com os leques, né? Os leques que as sinhazinhas usavam, faziam códigos com esse leque. Então, isso tudo faz parte desse folclore e essa interação dessas famílias. Uma família de Santa Maria da Purificação, que tinha uma filhinha casadoira, ela já estava pronta para casar com os 14 anos, ela vinha procurar um noivo, claro que ela esperava que chegasse em Salvador algum latifundiário com seu filho em idade casamenteira de outra região, mas com latifúndio bom. E também aqui era o festival de procissões, que a gente já sabe que vai ser um dispositivo importante para a gente entender essa cultura. Certo? Vamos lembrar o nome de algumas das cidades e vilas do Recôncavo Baiano. Quem é que pode me ajudar aí? Pode dizer em voz alta algumas cidades. Não me diga Feira de Santana, que é Recôncavo, mas não pertence a essa época. Cachoeira. Cachoeira. Não, Feira não pode. São Cachoeira, Félix. quem mais? Hein? São Félix. Excelente, São Félix, do grande... Santo Antônio, Nazaré das Farinhas. Olha, Nazaré das Farinhas, poderosa. Nazaré, você não pode avaliar a importância dela. Alguém mais lembra de outra que bordeja o Paraguai? São Sebastião do Crucé. Olha que interessante. São vilas, pequenas aldeias e vilas nessa época. Tem uma que começa com a letra M de Maria. Que fica Maragogipe. Aquela igreja espetacular de Maragogipe não é à toa, gente. Por acaso você ia ter dinheiro para fazer aquilo? Uma colônia dessa ia ter grana para construir uma catedral, uma igreja como a de Cachoeira, aquelas coisas majestosas, se não tivesse uma razão de ser. Então a colônia só permitia, porque me deu tanto lucro que você vai construir o seu... Vamos valorizar isso aqui. Então, essa cultura do açúcar, bem lembrado vocês aí, bem lembrado, vocês estão começando a perceber que dessas cidades que vocês citaram, pelo Rio Subaé, pelo Rio São Roque, pelo Rio Jaguaribe, chegam no Paraguaçu ou chegam na Baía de Todos os Santos, e aí a gente começa a entender que a Baía de Todos os Santos, ela é a grande mãezona desse ciclo, não é à toa que ela vai dar um nome ao nosso estado. É essa Baía que vai se fazer circular essa civilização do açúcar, esse grande motor. Mais tarde vai pegar carona nisso o tabaco, também uma commodity importantíssima, né? E os desdobramentos
do açúcar, como aguardente, também vai ser bastante cultivado. Então, começa a surgir aí, além de peixe seco, por exemplo, que para os navios em alto mar você precisava comer, e peixe seco do recôncavo era também uma entrada enfim, de comida, e era, tudo isso fazia parte desse universo. Então, essas 4 palavrinhas aí são mágicas, e a galera, na viagem que a gente faz, não fica, meu Deus, por que a gente está falando de latifúndio, monocultura, escravista, exportador? Parece que eu estou falando do Paraná, né, gente? Falando do Mato Grosso do Sul. A gente não sai disso. Repete, mas nessa época era assim. E a cultura brasileira depende muito, na nossa cultura aqui. Um parêntese, o senhor Gilberto Freire, Casagrande Senzala, ele é um dos historiadores que se debruçam sobre isso. Ele é mais do que um historiador, ele é um sociólogo que olha isso e faz essa história social dessa estrutura, Casagrande, Capela, Senzala e Fábrica. Ele coloca só a Casagrande Senzala, tira a Capela, e que é um equívoco profundo, porque essa capela é que vai abençoar o modo de produção, que é o que a gente está entendendo aqui num ambiente, né, de justiça do trabalho, de especialistas, tem especialistas nisso. Mas é a capela que vai dar o sentido do fazer, do trabalho, esse sentido, é a capela que vai dizer porque há uma queda original, porque é o pecado de Adão e Eva. Então, e aí você pode me perguntar, e como é que foram em outros lugares que não eram católicos? A gente vai ver daqui a pouco. Porque existem regimes de plantation no protestantismo, como no sul dos Estados Unidos. E eles iam ter uma outra leitura, que não é a nossa leitura, do castigo. Não, é melhor que ele saia da África e venha para cá, porque aqui ele vai, pelo menos, salvar a alma. Esses pressupostos religiosos, eles são fundamentais para a gente entender a nossa cultura. Então, Pelourinho do Olhar ao Ver, estamos caminhando, mas também estamos começando a perceber que essas igrejas, museus, monumentos do Pelô, eles estão ligados a essa cultura da sociedade açucareira, uma sociedade litorânea, patriarcal. Olha que 3 nomes bravos. Quem gosta de psicanálise vai gostar disso aí, né? O patrimônio, a figura do pai, o nome do pai, o dono das terras, é o patriarca. E também, esse é um dispositivo importantíssimo, viu, gente? Padrinho, o apadrinhamento, né? Eu gostaria de saber quantas afilhados e afilhados alguns têm aí. Por favor, lembre aí dos seus afilhados e diga, eu tenho 3. Vamos lá, quantos afilhados vocês têm? Você é Dinda? Você é Dindo? Vamos lá, me diga aí. Eu tenho uns 10. Eita, deve ser um patriarca. Então dá presente. Quem mais? Só 2. 2, isso aí. Esse laço é um laço afetivo importantíssimo. O Roberto da Mata tem artigos sobre isso. Quando você não tem um laço oficial, você precisa criar um laço cultural. É uma sociedade estamental, com muito pouca mobilidade social. É uma sociedade endogâmica. A maior parte dos casamentos são feitos entre si, das famílias próximas. Olha a função do Pelourinho, gerar isso, a proximidade nesses camarotes, nessas igrejas, nesses tedéumos e missas, nessas procissões, gerar esse olhar, dizer, com aquela, a sua filha, porque você pode me dar o dote, etc, etc. É uma sociedade aristocrática, que é a riqueza definida pela quantidade de terras e escravos, mas isso vai gerar, nessa cultura nossa, mania de hierarquia. Toda hora demonstrando que você tem uma superioridade, que você não vai ser pipoca no carnaval, mas que você pode comprar um belo camarote na mão de Dona Alicia Fábio. Essas brincadeiras que a gente faz, fazendo a viagem, a conexão entre aquele passado e o presente, não é só uma brincadeira. Tem a ver com essas reproduções sociais, esses modelos. Essa centralização do poder, isso é a marca da nossa gestão, da nossa administração, a pouca divisão, a pouca colegialidade, diálogo, isso tudo a gente vai discutir daqui a pouco, também faz parte. E essa hierarquia exige um distanciamento. Não, eu não vou dar a mão, porque daqui a pouco eles querem o braço. Então, tem toda uma estrutura psicológica que vai surgindo desse modo de produção. E a passividade pelo medo, a emocionalidade. Não, eu não vou... Quem sou eu para chegar perto? Nem roupa eu tenho para chegar perto. Então, há uma espécie de complexo de inferioridade imposto em determinados grupos.
essa cruz caída é seguindo, a gente já está saindo do Pelourinho, está andando na cruz caída. Alguém aqui lembra por que essa cruz está aí, simbolizando? Alguém poderia participar, me dizendo alguma coisa? Tem ideia? Mas são alunas e alunos de engenharia da Unifax, provavelmente. Mas que alguém já soube por que essa cruz caída está aí? Porque isso foi uma homenagem do ACM à destruição da catedral, a verdadeira catedral, a Sé. Sé é uma corruptela de sede, é a sede do bispo, ela envelheceu, a igreja estava caindo aos pedaços, a igreja belíssima, barroca, gigantesca, e ela ocupava aquela praça, metade daquela praça da Sé, e a cruz caída. Por que a gente deixou destruir essa beleza de... Bom, aí nós temos agora um vídeo, né? Já está passando, eu espero que vocês curtam. Entramos na catedral. Estamos em silêncio mesmo? Eu deixei para vocês verem, mas eu posso comentar a impressão. É antes ou depois da reforma? Bom dia. Essa catedral é depois da reforma. É agora. Depois da reforma. Essa parte não foi reformada, ela ficou intacta, graças a Deus. Essa é a pia de água benta que vocês já conhecem. É a sacristia que não foi reformada, não é isso? Perfeito, Essa é Santa Úrsula, é um ambiente de riqueza, de esplendor, tudo aí tem um signo, Cordeiro de Deus Pai lá em cima, o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade passando, é o Cordeiro, uma figura de Jesus Cristo, aí são as freiras, as religiosas que morreram mártires, essa é uma imagem mais recente, Coração de Jesus, esse é um símbolo de uma igreja basílica, essa cruz nas paredes, os adereços, os ornamentos de ouro e prata. Esse é o padroeiro de Salvador, São Francisco Xavier. Isso, que curou as pragas e pestes. Eu estou passando para vocês essas fotos que a gente tirou aleatoriamente para que vocês vejam essa riqueza de ambientação. Olha que esplendor, né, com os jesuítas. Essa catedral era uma catedral, igreja dos jesuítas. Os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1763, com o Marquês de Pombal, e a arquidiocese pega para ela os relicários, que são objeto de culto. Esse aí é um relicário também, nessa parte vermelha, tem um pedacinho do osso do santo. É lindo. A Nossa Senhora da Glória, um anjo pajem. Olha esse ângulo, que bonito, com o logotipo dos jesuítas, o coral lá em cima, com o órgão, o detalhe da sacristia. De novo, São Francisco, com esse teto esplendoroso da sacristia. É a riqueza desse patrimônio que eu queria chocar vocês. Olha, entrar no lugar desse, isso tudo de 1680, 1710, porque eles vão fazendo reformas sucessivas, a azulejaria. Eu coloquei essa coleção de fotos para a gente ter um pouquinho da sensação que os alunos e os integrantes do nosso circuito eles têm, né? Eles tomam aquele choque. E, invariavelmente, eles me dizem, professor, só chegar aqui, nesse ambiente, me dá uma sensação de que eu sou menos. Eu estou pequenininho diante dessa altura, altura dessas construções. As fotos são de um colega, um grande amigo, Tito Pena, e, claro, Vivaldi aqui, para ilustrar para a gente as coisas. Aqui vocês podem ver as galerias. Murilo, no começo dessa apresentação, falou desses camarotes. Você está lá em cima, à esquerda, à direita, assistindo uma missa, porque você é uma viscondessa, seu marido
tem o título de visconde, ou você conseguiu com seu canavial, a Condessa de Barral, por exemplo, que é uma grande protagonista de Santa Maria da Purificação, é uma mulher brasileira, já é 1800, começo de 1800. Ela vai ser a preceptora das imperatrizes. É uma baiana de Santa Maria da Purificação, a Condessa de Barral, né, que sai do Recôncavo, casa com o francês, pega todos os modos de vida lá da França e ela, quando vem ao Brasil, é contratada para ser a educadora, a governanta, ela que vai dar os modos, ela que vai... Então havia esse gosto pela superioridade que nunca para, né? Os privilégios todos que estão marcados no nosso DNA. Aqui o olhar, você da família aristocrática de Santa Amaro, por exemplo, desse primeiro aqui à direita, primeira camarote, você patrocinou o altar do lado oposto. Por isso você ia ter direito. Você era um sócio remido desse clube. Claro que quem estava aqui embaixo também tinha uma certa categoria, não é uma... Agora, é claro que lá em cima é o sangue azul, lá na frente o clero, e atrás escravos, brancos pobres, os famosos mouros. Aí, em outro ângulo dessa mesma catedral, dá para ver de novo essas distinções, esses lugares, essa ideia de que há um lugar superior. Imagine que vocês estão ali, sentadinhos nesses bancos, e a gente começa a falar de Gilberto Freire, falar do Sérgio Buarque de Holanda, as coisas que eles citam nos seus belos livros, Raízes do Brasil, livro que eu estou aqui roubando muita coisa. Muitas informações são desses autores, até o do Machado de Assis, Euclides da Cunha, enfim, são muitos historiadores disfarçados nessa coleção de figuras. Olha que beleza de foto essa do centro, com a catedral, com a Faculdade de Medicina do lado, e o jardim feito por Niemeyer. Isso aí já é século XX, 1957. Foi Niemeyer que cuidou desse terreiro de Jesus. Ele que desenhou essa praça, que agora restaurada pela prefeitura, ficou mais bonita. E por que eu coloquei esse dispositivo à direita? Algum de vocês sabe esse nome? É onde os padres, os religiosos falam, os pastores falam. Como é o nome disso? Púlpito. Púlpito. Não. Perfeitamente certa resposta. É o púlpito. Esse de mármore aí é o púlpito, que é um sistema de comunicação. Então a gente precisa identificar os púlpitos nas igrejas para ver de onde é que vinha. Não tinha microfone, você não tinha alto-falante. E é importante a gente ver que esse púlpito é o lugar onde se fala, é o lugar da palavra, da cognição, da interpretação da Bíblia. Mas, evidentemente, que as pessoas estavam inundadas em outros estímulos muito mais interessantes. Viver nesse mundo paradisíaco, né? Qualquer bom estudioso dessa área vai chamar esse templo de lugar do belo, do maravilhamento. Uma quantidade imensa de estudiosos chamam lugares de encantamento, ainda mais que as cidades eram absolutamente precárias, horrorosas e enlamaçadas, e o lixo era jogado nas ruas, os animais circulavam nas ruas comendo esse lixo, as ratazanas. Quando você entrava nesse templo, você estava em outro território. Uma característica de Salvador, uma característica muito forte, é que é uma cidade militar e uma cidade eclesiástica. Esse pêndulo a gente não pode esquecer. E desse forte, onde eu também dou uma aula peripatética, circulando com a van, fazendo análise do forte de Santo Antônio, Farol da Barra. Isso é outra aula, né? Que a gente faz com menos intensidade, porque ela exige uma demanda específica. Eu fiz com engenheiros da Braskem, por exemplo, para estudar estratégia. Eles pediram uma aula dessas muito estimulantes para estudar estratégias. Eles estavam trabalhando com estratégias de seus produtos, né? Petroquímica. Mas a gente foi pegar a estratégia dos portugueses contra os holandeses e a construção dos fortes. Eles amaram. Eu peguei o material bibliográfico, cada um estudou um forte, cada trio estudou a balística, os canhões, e viram que Salvador estava... O sistema de defesa militar era furado. De Monserrate ao Farol da Barra, Santa Maria, São Diogo, Gamboa, São Pedro, tantos fortes. Professor, está tudo aqui furado, os canhões não atingiam.
E aí, num momento mágico, aí em cima desse Forte São Marcelo, tão bonito, ao cair da tarde, era o último do dia que a gente visitou, uma engenheira muito esperta, ela disse assim, os fortes não deram certo, mas ela começou a olhar a quantidade de igreja de Santo Antônio do Bonfim até Santo Antônio da Além do Carmo, todo esse panorama cheio de igrejas. Então, o equipamento Fortaleza não foi competente, mas o equipamento religião foi. E a moral da história é essa, a cultura organizacional da gente é uma cultura religiosa, é uma cultura dos valores religiosos, por isso que os portugueses não perderam esse projeto de colonização. Como é que se chama essa igreja da esquerda? Quem é que está lembrando? Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Olha, que beleza. Vocês estão ganhando muitos pontos aqui, né? Beleza. É uma irmandade de negros alforriados. Essa irmandade é fabulosa. Ela tem toda uma emancipação. Os negros começam a encontrar na própria estrutura eclesiástica, a irmandade, uma forma deles se emanciparem, de se insurgirem. Bom, estamos agora no Rio Paraguaçu, vamos navegar um pouco. Eu nasci no Porto da Barra nos anos 60, 50, 60, 70, ainda tinha isso aí, esse universo de saveiros chegando em vários bairros de Salvador e trazendo as frutas, especialmente as farinhas, os barros. Então isso é um pouco para a gente repetir o que já dissemos antes aí a respeito desse açúcar, né? O açúcar que fluía e voltava para o Recôncavo por esses belos saveiros. E agora vamos fazer um quiz com vocês. Quem é que acerta a igreja da esquerda, superior da esquerda? Cachoeira. Como se chama esse lugar aí? Você se lembra? Não faço ideia. Você se lembra de um evento importante que tem aí todo ano? Para quem gosta de ler? Tem um evento da Irmandade dos Negros aí. Nossa Senhora da Boa Morte. Da Boa Morte. Nossa Senhora da Boa Morte, exatamente. Aí é a Igreja do Carmo, mas a gente tem a Nossa Senhora da Boa Morte, ela vai ter, ela é uma relação do pessoal do Candomblé, né, com a Igreja Católica. Aliás, as mulheres são muito sábias. Cachoeira, ela não ia ter um prédio desse se ela não tivesse dinheiro para fazer essa construção. Ao lado de Cachoeira tem vamos lá, aqui Você no fala Rio, à direita São Félix. A direita parece Serrinha. Não, nada disso. Aqui é Rio Paraguaçu, rapaz. Rio Paraguaçu. À direita, no barco, esse homem com a rede aí. São Félix. Vocês já acertaram, né? Embaixo de São... Diga. O açúcar que separa. Vamos numerar as fotos. A foto da esquerda em cima é Cachoeira. À direita de Cachoeira, com a colina com uma cruz no meio. Parece Serrinha. Mas é equivocado. É em frente à Cachoeira. É São Félix. Claro, São Félix. São Félix foi competitiva por causa do tabaco, do fumo. Foi uma mega produção. Os charutos de São Félix, né? E claro, você tinha a Estrada de Ferro também aí. Embaixo de Cachoeira, na parte inferior, à esquerda. Quem lembra? Alguém no começo da aula disse, com muita ênfase. Rio Paraguaçu. Nossa, ali já é um afluente, é o Jaguaribe. É uma cidade famosa pelos seus cachixis. Nazaré. Olha que beleza. Nazaré. E à direita de Nazaré, quem é que vai estar? É a Casa de Câmara e Cadeia. É uma cidade muito importante que deu grandes artistas no Recôncavo. Santo Amaro. Só pode ser Santo Amaro. Santo Amaro. Parabéns. E uma memória aqui muito especial do meu querido amigo, colega, psicólogo, era o Portugal, né? Jorge Portugal. O nosso querido e ilustre santamarense, como tantos outros, né? Bom, gente, a cigarra católica e a formiga calvinista é uma forma da gente ler isso aí tudo. A cigarra católica, porque a cigarra e a formiga é uma lenda, é uma fábula antiga que vai nos ajudar a entender essa colonização, porque a cigarra, ela gosta de cantar. E a formiga gosta de quê mesmo? Açúcar. Trabalhar.
malhar, não só. A formiga, ela é disciplinada. Ela pega o açúcar, mas ela não come o açúcar imediatamente. Ela deixa para passar o tempo, mais tarde ela vai usar. Então, é uma analogia que a gente está fazendo com essas fábulas sobre a cultura na civilização do açúcar, a cultura católica e a cultura calvinista, a cultura luterana, a cultura protestante. Então, a igreja católica está em plena guerra com os luteranos, quando Salvador começa a emergir. O Brasil nasce nessa tensão dessas duas culturas. Então, é como se nós tivéssemos uma civilização de cigarra, que canta muito, que faz procissão, e que não pensa num futuro, que não faz um planejamento de longo prazo, de médio prazo. E a formiga seria aquela crente, seria aquela que vai cuidando das suas coisas, que vai... Então, você tem um contraste de mentalidade. Isso a gente está usando uma fábula de Esopo, que é um escritor grego antigo, dos tempos antigos. Só que La Fontaine, um escritor francês, mais recentemente, pega essa fábula e começa a fazer essa ironia. Como que a formiga vai aceitar o pedido a formiga não, a cigarra, vai aceitar o pedido de ajuda da cigarra se ela passou o verão cantando. Então é um pouco isso que está por detrás dessa ironia. E aí a gente começa a trazer, para a época que eu estou falando para vocês, para a época do nascimento de Salvador, o Concílio de Trento, que é uma reunião poderosa que durou 20 anos. A igreja aceita, sem reconhecer que está aceitando, as críticas de Lutero, que ela estava virando um comércio de indulgência, que ela tinha perdido o DNA do evangelho, enfim, algumas críticas os bispos católicos aceitam, mesmo considerando Lutero o herege. E a igreja reconhece essas críticas e gera uma mudança profunda na moralidade dos costumes. É aí que vai ter a censura de livros, por exemplo, vai ter a Inquisição, que vem perturbar toda a América Latina, a Europa, e nem se fala, né? A Espanha queimou gente, Portugal queimou gente na Inquisição. Então, isso tudo é um contexto que vai bater no mundo do trabalho, né? Porque você tem aí nessas duas figuras, esses dois arquétipos, como diriam os junguianos, né? Desses dois arquétipos você vai ter algo que repercute. E essa é a reflexão que a gente faz. Na verdade, quando eu dou um MBA, quando a gente faz umas aulas lá para a galera, aulas de ética, essa ética mais multidisciplinar, já leva isso da sala de aula. Uma pergunta que não quer calar. Eu estou colocando essas fotos fui eu que tirei, aqui no Museu de Arte Sacra, Convento de Santa Teresa, vocês já foram aí aos casamentos, às formaturas. É um belíssimo lugar, talvez um dos mais bonitos equipamentos. Mas aquele território pertence à UFBA. Nossa querida UFBA, ela é responsável pela preservação desse arsenal de arte sacra. Mas a pergunta que eu quero falar para vocês é: qual é a sensação que vocês têm quando veem uma imagem dessa? Alguém está falando ou estou ouvindo? Salvação. A ideia de salvação. O que mais? Em primeiro, sofrimento, né? Sofrimento, Olha, claro. expiação. Olha, aparecendo culpa. coisa. Olha, aparecendo coisa. Uhum. Essa cruz de prata, ela pertencia à Igreja da Ajuda, no centro. Belíssima arte, belíssima arte. Essa arte, inclusive, ela é uma arte ilusória, porque esse Cristo aí por dentro, ele só tem apenas as articulações, ele está coberto. As articulações estão precisamente cobertas. Se chama, é um santo de roca, é um santo de montar. A cabeça bem feita, as mãos, os pés, mas o resto são articulações para que dê essa sensação dramatúrgica. Uma outra pergunta, a gente faz muito isso, e os meus convidados nesse giro, eles sempre ficam impactados. Como é que um escravo olhava para uma imagem dessa? Escravo da Guiné, da Angola, Cabo Verde, ele chegou, enfim, pertencia a essa sociedade, a pulso, escravizado. Ele via essa divindade dos seus senhores. Qual é a percepção que eles vão ter?
Eu li certa feita um livro do povo asteca, não tem nada a ver com o povo negro, que quando eles viram pela primeira vez os espanhóis trazerem uma cruz dessa, e com Cristo pregado na cruz, eles disseram que, nossa, os invasores, que eles chamavam de invasores, os espanhóis, né? Os invasores pregam na cruz os seus deuses. Olha só. É sério, inclusive eu recomendo esse livro. É um livro misto, foi premiado na época o melhor livro da Europa, ganhou o prêmio Leia, e o autor, o Shoa, que é um argentino e venceu esse prêmio, ele escreveu um livro chamado Astecas, o Conquistador, onde ele inverte a situação, onde o povo asteca invade a Europa em razão dessa situação que eles viram. Ele pegou esse fato histórico e converteu em ficção. Eu achei espetacular. Ótima sugestão sua, né? E com essas imagens a gente está falando sobre a produção psicológica da resignação, a ideia de carregar a sua cruz. Claro que isso tudo é uma distorção ideológica do Evangelho. Se você for conversar com algum padre mais progressista, um teólogo mais contemporâneo, ele vai fazer uma leitura diferenciada disso. Mas isso para a gente, que está aqui conversando com vocês sobre o mundo do trabalho, sobre essa resignação, aceite a chicotada, é para o seu bem, toda essa perspectiva trágica, isso é a cara da Península Ibérica, isso vai bater nas pessoas, vai forjar essa atitude de conformismo e pouca capacidade de reagir. E, enquanto isso, nos Estados Unidos, uma ética protestante, eu já falei a vocês que as plantations, esse modelo, ele estava espalhado por tudo quanto é canto, mas eles não seguiam o mesmo modelo, não era. Cuba era completamente diferente do Brasil. O Casagrande Senzala é um modelo nordestino, com a capela, com os batizados. E nos Estados Unidos, olha que detalhe, o escravo era obrigado a ir aos cultos aos domingos com a Bíblia. Fazer o que com a Bíblia? Ele deveria estar habilitado para ler e cantar. Então, na colonização americana, o letramento do negro gerou, como diz Spike Lee, gerou a guerra de secessão. Então, eles eram alfabetizados, e a alfabetização está ligada às lutas por emancipação. Então, essas coisas todas que a gente pode ir, claro, abrindo num curso, a gente pode discutir essas questões, porque isso dispara toda uma outra forma de antropologia, né, de reação, de insurgência, o abolicionismo, como vai ser diferente lá e aqui. E, enquanto isso, no Brasil era proibida a alfabetização de escravos, né, inclusive de padres escravos. Agora, padres escravos, padres negros, sacerdotes negros tinham dificuldade por conta de todo esse medo de insurgência. Então, vejam bem, até agora o que a gente viu nessas igrejas maravilhosas, isso aqui eu falando lá e vocês vendo aquela realidade, seria muito mais tocante. Mas dá para vocês começarem a perceber esse contraste. O Gilberto Freire, em algum momento, especialmente o Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, ele faz essa coisa. Como era diferente o culto, como era diferente a produção emocional de um culto. Então, o culto católico, já que você não podia ler, era uma maioria analfabeta, você tinha que jogar toda a sua aderência à beleza do lugar, que ele chamava a sedução, o maravilhamento, todo mundo, oh, que coisa linda. Então você tinha aquele senhor morto andando nas procissões, o culto às imagens, isso é a cara de Trento, né? O Conselho de Trento vai incentivar esse culto às imagens, as procissões, as peregrinações, as relíquias que nós já vimos aí, pedacinhos de corpos das pessoas, dos santos, essa arte religiosa e sacra, tudo isso vai ser sensorial. Repare que eu estou falando dos 5 sentidos. Você tem a visão, que está encantada com aquele ambiente, com as igrejas douradas e cheias de ouro e de sons, a escuta do órgão, a escuta do sino, os cantos gregorianos, as cantorias, as ladainhas. Então você vai ter o odor dos incensos, lá fora um lixo que fede, e dentro do templo você está protegido. O Roberto da Mata, que é um professor que eu tenho muita reverência e muita gratidão, um dos grandes antropólogos do Brasil, ele chama isso de carnavalização dos sentidos. É como se nossos sentidos fossem carnavalizando.
É como se a gente estivesse numa espécie de carnaval sagrado, que vai sair, vai virar a procissão, que vai virar o nosso carnaval. E olha, em contraste com isso que eu estou colocando, olha o que acontece no culto luterano, no culto protestante, no culto reformado. Um pastor, ao centro do culto, ele lê a Bíblia. E ele faz exercício de hermenêutica. E é o que vocês mais fazem. Vocês trabalham com esse cognitivo, mas assim, na nossa cultura, durante vários e vários séculos, isso não era generalizado, socializado. Eles não gostavam dos estímulos sensoriais. Os calvinistas, então, nada de usar roupa assim, é roupa preta, use tudo austero. Agora enriqueça, porque Deus quer que você seja rico. Tenha prosperidade, é um sinal da bênção de Deus para você. Os hinos não eram hinos muito efusivos. Então, a centralidade do culto é a cognição. E as implicações desse exercício, isso vai bater na cultura democrática, na cultura participativa, no conceito de laicidade. Quantas coisas que a gente está vendo aí nessa viagem do Pelourinho. Olha que beleza. Quem é que já foi nessa igreja? Alguém aí conhece? São Francisco, maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. É demais. Isso aí é uma... Aí eu acabei de falar para vocês, o maravilhamento, a sedução, o êxtase, as pessoas ficavam... Oh! Eu estou insistindo. Gostei dessa designação, a Caverna Dourada. Não é minha, não. Isso aí é uma classificação até mundial, dos portugueses, porque os portugueses colocaram as 7 maravilhas da colonização portuguesa e eles chamam a Caverna Dourada da Bahia, né? E essa igreja pertence a essa coleção. O Brasil tem 2 maravilhas arquitetônicas do mundo português. É Ouro Preto, é uma das igrejas de Ouro Preto, e essa linda igreja de São Francisco, que, na verdade, é um conjunto, né? Que ela tem um claustro, um convento, tem a igreja, e tem a segunda igreja, que eu me esqueci o nome, quem pode me lembrar? Fica ao lado esquerdo. Ordem Terceira. Ordem Terceira de São Eu acho que tem umas franciscanas aí falando, né? A Ordem Terceira, exatamente. A Ordem Terceira, que é belíssima, faz parte de alguns dos meus passeios, que a gente chama lá de... Eu já chamo de Pelourinho 2, porque a galera gosta do Giro 1. Tem que caber tudo em 3 horas, 6 horas e meia, e terminar num barzinho desse aí, tomando um drink quando Deus der bom tempo. Mas degustando, né? Até quando eu dou aula de ética, formação da ética no Brasil, os meus alunos irreverentes brincam: professor, essa parte agora é a aula da ética etílica. Eu adoro essas brincadeiras, porque isso rejuvenesce a gente. Galerinha, como eu chamo eles, viu, gente? Por favor, com todo respeito aqui que eu estou tratando vocês. Mas a Ordem Terceira, quando vocês forem, vocês vão ver as imagens dos santos processionais. E as igrejas que tinham mais santos de procissão eram as igrejas que tinham as famílias mais ricas. Então, se você era da Irmandade A, rivalizava com a Irmandade B, C, D e E, certo? Claro, as Irmandades de brancos. Depois você vai ter as Irmandades de homens pardos e você vai ter as Irmandades de homens pretos. Então, a religião católica ela foi inserindo, acolhendo sociologicamente os vários estamentos da sociedade. Isso mereceria um outro bate-papo com vocês. Olha que beleza. Olha que beleza da Caverna Dourada. E é engraçado que esse santo aqui que está exatamente no centro do slide é Santo Antônio. Vocês lembram dele aqui, né? Esse altarzinho aqui do centro. E o povo de santo que mora ali perto. Antônio, no candomblé, é quem? Pelo sincretismo, né? No sincretismo religioso, ele é Ogum. Terça-feira é o dia de Ogum, eles iam em massa aí. Claro que Ogum e Santo Antônio têm um traço em comum, que é ajudar a criar. Era o Tinder da época, né? Eles faziam os matches acontecerem, eram santos casamenteiros. E aí criou-se a terça da bênção. Então, a partir de uma crença religiosa, você vai ter toda uma mobilização cultural. Não é à toa que Jerônimo vai cantar na terça, o Olodum vai ser os ensaios na terça. Então, é para a gente perceber que as coisas não brotam
existe uma conexão histórica sempre. Essa igreja é forrada de azulejos. Esses azulejos, aí nessa igreja, são a coisa mais preciosa, né? E, inclusive, ela é a segunda maior coleção de azulejos do mundo. A primeira é a Igreja São Roque, em Lisboa. Quem for a Lisboa tem que ver, que é um mega patrimônio religioso. E aí, nessa igreja, você vai ter essa coleção, inclusive um claustro bonito. Para a gente respirar um pouquinho com o gregoriano. A voz das monjas beneditinas. Professor, a gente não está ouvindo o som, as não músicas. Tá ouvindo o som. Não está ouvindo o som. As músicas. Oh, que pena. Eu vou voltar aqui. Venha. Oh, uma pena. Eu vou enviar para vocês depois, para não atrapalhar a aula, eu vou enviar para vocês esse... Continua sem som? Não consegue ouvir. Eu acho que você teria que começar o compartilhamento de novo para compartilhar com som também, não é não, Maurício? Eles estão sugerindo que eu compartilhe a aula de novo. Podemos, sim. Numa boa. Eu estou com um técnico aqui justamente para esse tipo de evento. Bom, eu faço essa pergunta, eu vou aproveitar esse break, e eu faço essa pergunta sempre, em todos os meus giros peripatéticos. A pergunta que não quer calar: Pelourinho do olhar ao ver. O que é que a gente pode estar vendo agora que não via? Cada um pode falar alguma coisa. Alguém quer falar? Professor, não escutei a pergunta, meu marido entrou aqui no gabinete. Tá certo. Eu estou perguntando Pelourinho do olhar ao ver. O que é que você está vendo e que antes era invisível? Uma coisa, Maurício colocou aí já, eu acho, no chat. Hoje a gente faz uma reflexão sobre como essa mão de obra escrava foi utilizada, principalmente pela igreja, que antes não tinha isso. Só que, assim, como explicam os historiadores, né, a gente faz essa leitura hoje, tentando colocar a ideia que a gente tem hoje no passado, é anacronismo. Então, é complicado a gente fazer essa... A gente pode criticar hoje, fazer essa reflexão hoje, mas, assim, querer que as pessoas tenham tido essa reflexão no passado é inviável. Carlinhos Brau falou 2 frases uma vez sobre o Pelourinho, numa entrega de prêmios da MTV. Diz que o Pelourinho hoje é visitado e fotografado pelos homens de cor. Eu achei muito profunda e muito significativa essa reflexão que ele fez sobre o Pelourinho, que era um lugar de sacrifícios e que hoje virou um ponto turístico. Me parece que beira até um certo paradoxo. Eu acho importantíssimo o que você está colocando. Diga, Jéssica. Assim, tem uma... Desculpe, Viviane. Fale. Assim, eu acho que você deu uma chave interessante para a gente, né, do olhar ao ver. Essa coisa que você falou, as coisas não brotam do nada. Né? O Pelourinho, a gente quando olha o mundo, né, nós olhamos o mundo, espacializamos o mundo, nós não historicizamos o mundo, não temporalizamos o mundo, não simbolizamos o mundo. Né? Nós olhamos o mundo como uma realidade natural, um dado natural, como se ele fosse assim porque é assim. A gente não percebe a relação de causa e efeito. Exatamente, que isso é fruto de uma construção histórica, que isso está carregado de bens, de valores, quando eu digo, claro, né, enfim, não é exatamente uma apreciação moral,
né? Está carregado de humanidade, isso foi feito, isso foi construído, alguém fez com algum sentido, não é? Isso está carregado de sentido histórico. Então, quando a gente começa a fazer essas conexões, pelo menos a mim, né, desnaturalizo um pouco o mundo, aquilo que Hannah Arendt propunha, Heidegger, né, quer dizer, você começa a estranhar esse mundo. Então, acho que essa é uma chave importante. Nós começamos a ver esta beleza, que realmente é uma coisa muito bela, o barroco majestoso. É majestoso, uma linguagem, é um discurso de poder muito sedutor, muito poderoso, não é? Então, a gente, pelo menos eu, foi a partir dessa sua chave que eu comecei a fazer essa articulação. Eu ia falar, professor... Posso falar, gente? Pode. Me chamou a atenção duas imagens, porque o senhor, em algum momento do slide, colocou que o espaço de interação social da época era na igreja. E aí, em que medida esses espaços do camarote, nos espaços de socialização festivos do carnaval, a gente tem um camarote, dentro do camarote tem um camarote, do camarote, do camarote, para ir fracionando a sociedade. Quanto mais elite, menor você tem dentro dos camarotes, mesmo aqueles mais caros, há um micro camarote com um grupo ainda mais seleto. E outra imagem foi da família saindo, e aí vinha o pai, a mãe, as crianças, e atrás os criados da casa, né? E naquela época eram todos escravos, e a gente ainda vê isso em alguns espaços de socialização. As famílias com um grupo de pessoas a serviço da família para cuidar dos filhos. Essas duas imagens chamaram minha atenção. Que maravilha. Eu gostei muito da sua observação, Silvia. Excelente. A gente não pode cair enfim, na armadilha do anacronismo, não pode fazer esse juízo. Né? O Anchieta demorou um tempão para ser canonizado por causa disso. E Anchieta tomava partido muito mais em defesa de indígenas do que dos negros africanos. Mas a gente não pode antecipar os óculos. Né? Essas lentes do século XIX, né? As lentes iluministas ainda estão longe de chegar. Né? As lentes enciclopedistas, o desenvolvimento da ideia de sujeito, isso tudo vai ser século XIX. Então você vai ter, por exemplo, um positivismo de Augusto Comte. Né? Isso aí vai ser essa ideia de progresso social, as lutas emancipatórias, e algumas coisas dessas já influenciaram a nossa inconfidência baiana. É que comprimir essas informações em uma hora fica muito apertado, né? Mas é importante que Silvia colocou, eu achei legal. Tem um historiador que me dá um coaching nessa área, Silvia. Ele chama assim, olha, cuidado, chame-se de aproximação. Acho ótimo, aproximação. Então, Viviane, pegando sua fala, né? A gente pode aproximar, fazer analogia. O que é um cordeiro? Um cordeiro, ele está separando quem de quem. É claro que ele está fazendo um apartheid móvel. Como é que uma sociedade, na festa carnavalesca, é a festa mais exuberante, você vai celebrar o quê nessa festa? Os cordeiros que separando, né? O apartheid é celebrar. A parte superior de um trio elétrico é a parte mais cobiçada. Então, existem algumas coisas aí que a gente pode começar a perceber na linha dos sociólogos, que é a reprodução social. Ou na linha dos psicanalistas, como o Dr. Jefferson, né, que é a repetição. Né, que, enfim, a gente está começando a perceber que status quo ele vai mudando. Essas insurgências, elas vão demorar. Elas vão começar a... Eu fiquei conversando esses dias com a historiadora Mary Del Priore, que é maravilhosa nesse aspecto. Ela pesquisa coisas incríveis. Ela me contou... Ela tem um livro que eu adorei, que é Do Outro Lado, sobre o espiritismo. E ela me contando que havia mesas espíritas que recebiam o espírito de Espartacus. E Espartacus dizia, vocês não sabem o que eu sofri em Roma? Imagine, Espartacus numa mesa espírita baixando para convencer a galera de abraçar o abolicionismo. E o espiritismo era progressista, não sei se hoje é, não entendo muito, mas na época foi um dos grandes apoios, né? O espiritismo,
Isso eu estou falando de 1850 para cima, né? Então, depois você vai ter a maçonaria também, abraçou as causas de insurgência, de inclusão, né? E tudo isso veio, né? Como ela diz, tudo isso veio com a eletricidade. Então, houve um Brasil que se renovou, mas a gente está fazendo a escavação de coisas muito arcaicas, de nossa colonização, porque o Pelourinho evoca isso. O Pelourinho e essas cidades trabalham esse universo aqui. O técnico daqui do meu lado, ele disse que a gente já pode ouvir o gregoriano das monjas beneditinas de Coutos, que vocês têm que conhecer, o Mosteiro do Salvador. Vamos lá? Padrão? Pessoal, estão me escutando? Estão me escutando? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Agora sim, agora sim. Nós estamos ouvindo a música. Eu não estou. A voz de apresentação, tela inteira. Não, arroz. Eu acho que vai compartilhar agora. Só, arroz com cenoura só, simples. Cruzando os dedos. Aqui. Deu certo? Não. Só a imagem. Não deu. Só a imagem. Gente. Infelizmente não deu certo. Bom, gente, é uma caverna dourada. Eu peço desculpas de não ter conseguido. A gente está com o técnico aqui com toda a boa vontade. Talvez seja do próprio filminho que eu peguei. Ele tem imagens... Agora começam as melhores imagens dele, feitas de fotografia. Tudo isso aí tem tradução. Cada signo desse tem tradução, tem uma interpretação, tem um sentido. Esse anjo barroco gordinho... o cabeção grande dele é porque ele viu a Deus. Ele está com essa hidrocefalia, mas ela é benigna. Eles são gordinhos porque a gordura era símbolo de bênção. Quanto mais fofurice você tivesse, mais abençoado era por Deus. São Francisco, tirando Jesus Cristo da cruz. São Francisco de Assis. A pergunta que nunca para de acontecer é por que essa igreja, em homenagem a São Francisco, é cheia de ouro. Nossa Senhora da Conceição, agora Nossa Senhora a Pietá, Nossa Senhora da Piedade. Então são símbolos e mais símbolos dessa cultura e que encantam aí meus alunos. Essa turma, eu acho que é engenharia, essa já é uma outra universidade, acho que é Baiana Business, a Escola Baiana de Direito. É um braço dessa escola, e é a Escola Baiana de Direito e Gestão, onde eu leciono também. Essa igreja tem uma coleção fabulosa, reverenciada pelo mundo inteiro. Ela tem um claustro com aulas de ética greco-romanas. Eu tive a oportunidade de levar aquele ex-diplomata, o chanceler Recupero. Uma vez, uma empresa me contratou para levar ele, para fazer esse giro só com ele. Um homem extremamente culto e lido, e ele ficou absolutamente embasbacado com esse claustro, com esses painéis de azulejos. O da direita, que vocês estão vendo, é uma coleção de mais de 20 painéis desse, e cada grupo de painel vai trabalhar um ditado greco-romano. Aí você pergunta assim, por que o cristianismo não está aqui? Por que eles pegaram da cultura pagã? Porque era assim, eles diziam, o cristianismo está trazendo os mesmos valores. Essa figura do meio é a virtude. Veja ao lado esquerdo dela, você vai perceber uma pessoa amealhando um saco de moedas. Vocês conhecem gente assim? Casquinha, acumuladora, mão fechada. Do lado oposto, você vai ter a perdulária. O que ela está fazendo com as moedas na cabeça? Tomando banho de dinheiro.
Então, nem tanto, nem tão pouco. Então, a virtude, ela tem coragem de se olhar no espelho, e a virtude é essa figura do meio, e medio virtus é o nome desse painel aí da ética dos franciscanos. Então, quando a gente for lá, futuramente, desculpa, eu coloquei a palavra, não concluí. Sermão é o sermão de ética. Imagine, um sermão de azulejos falando de ética. Ou seja, sempre a moralidade cristã, e os franciscanos passavam e viam isso e iam assimilando. Aqui, por exemplo, à direita, você vai ver a ideia do tempo, a criança que vira o jovem, que vira o adulto e vira o velhinho. Né? Voa irrevogável o tempo. Lá em cima, lá naquele broche barroco, você vai ver volat irrevocabilis tempus. O lado de cá, uma outra cena. Saímos agora do São Francisco, vamos caminhando pelas praças todas, os lagos, o terreiro, a cruz, e vamos parar no primeiro hospital do país, a Santa Casa de Misericórdia. Aí, geralmente, meus alunos piram, é um lugar top, porque talvez seja o mais belo museu, um dos 5 mais bonitos museus do Brasil. O acervo é espetacular, mas assim, ele tem um contexto, ele tem um preparo para ser museu. Esse é o primeiro hospital do tempo de Tomé de Souza, né? Claro que era Palhoça, mas é esse território que é importante, e vem com uma organização de saúde, a primeira ONG portuguesa, que é a Santa Casa de Misericórdia, que vai salvar o país. Vai gerar uma espécie de micro-SUS, né? Enfim. Mas o ambiente interno já é um ambiente setecentista, já é um outro tipo de mentalidade. Já havia uma acumulação, Salvador já não depende mais das famílias que moravam no Recôncavo, já é uma Salvador pujante, e não apenas um porto onde as famílias passavam um veraneio exótico. Aqui não. Olha que escadaria. Quem já foi lá, por favor, se identifique. É muito lindo mesmo. Não é? Vale a pena, não é isso? Tivemos um evento lá. Tiveram um evento lá, foi? Foi. Da parte de baixo, ou usaram todas as instalações? Podemos conhecer todas as instalações. Vocês fizeram a visita do local, maravilha. Né? Então, estão lembrando disso aí, só que é um local onde havia a marcação das posições. Vocês lembram do detalhe que essa escadaria foi feita com múltiplos pedaços de mármore, com diferentes colorações? Imagine a riqueza disso. Esse salão nobre aqui à esquerda, ele é algo que chama atenção. Houve uma exposição no museu, no maior museu de Nova York, sobre o barroco no mundo. Né? Pegaram o barroco de todos os lugares do mundo e do Brasil, escolheram essa sala. Felizmente, o IFAM não permitiu. Eles iam levar o teto todo, claro, com seguradoras e etc. Iam levar tudo que está aí, exceto as cortinas, para expor lá no centro dessas mega exposição. Só para a gente perceber que é uma peça barroca extraordinária, e para a gente que está falando de posições e a necessidade de inclusão, como era importante fazer parte disso aí. Aqui são alunos da prefeitura, alunos não, são convidados de um evento desse, são procuradores municipais, gente muito boa e que gostaram bastante. Eu tirei foto dessa mesa, porque essa mesa fala disso que a gente está repetindo. A ideia de meu lugar, qual é meu lugar na hierarquia. Eu faço uma vivência Foucaultiana aí. Eu pergunto a cada pessoa em volta das cadeiras, que ninguém pode pegar, porque as cadeiras estão cheias de química contra traças, e elas produzem alergia. Então não convém ficar passando mão em móvel em museu, também por causa disso. E aí, cada um atrás de uma cadeirinha dessa, eu pergunto, o que é que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra poder? E eu vou fazer com vocês agora aqui. O que é que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra poder? O que vier. Brainstorm. É a posição que se senta na mesa. Olha só, tá pegando aí a carona numa imagem. Mas, em geral, vamos lá. O que vier, primeira coisa, poder.
Uma distinção. É quem conta a história. Oh, denunciando o prof. Mas vamos lá. Isso. A nós também. Autodenúncia. Excelente. Vamos lá. Mais coisa. Poder. O que vier, gente? É um toró de parpite. Em inglês é brainstorm. Em Minas é toró de parpite. Vamos lá. Hierarquia. A palavra mágica. Para mim pode ser também a questão de ser um ambiente suntuoso. Poder no ambiente suntuoso. Mas o poder, enquanto capacidade de produzir, enquanto liderança. Esse exercício, comando, que interessante, a palavra prefixo co, né? É um prefixo muito importante na ética. Colaborar, comandar, cooperar. É um convite à alteridade. Vamos lá, mais coisa. Poder. Informação. Eu queria que vocês batessem palma para quem falou disso agora. Isso, muito bom. E mais? Desdobre aí isso, por favor. Vamos nessa linha de informação. Quem tem informação tem poder, né? Poder, informação, mas tem muita coisa que a gente está fazendo aqui. Este momento aqui é um momento de empoderamento, porque essa partilha nossa está gerando o quê? Compartilhamento de informação. Esse compartilhamento precisa gerar um... Vocês colocaram certo. Essa produção de que a gente está falando, eu estou gerando reflexão com você, essa reflexão está gerando um conhecimento, que é a palavra mágica do poder. Eu estou trazendo vocês para uma visão positiva. Comando. O comando já foi colocado, né? O comando, compartilhamento. Professor? Diga. Professor, poder hoje, pegando a carona da informação, também eu acho que tem a ver com credibilidade, né? Não adianta você ter poder sobre a informação se tiver credibilidade sobre ela. Então, credibilidade. Até porque o poder não se impõe, o poder se conquista. Ótimo, beleza. E aí você entende, né? Aí eu acho que às vezes se impõe, sim, perdão. Confiança que se conquista. Sim, eu digo o poder imposto pelo temor, Agenor, ele não dura muito. O poder que ele é imposto através do temor, do medo, ele não se... Mas quando ele se impõe através de empatia e de credibilidade, ele dura muito mais. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Concordo. Muito bom. Carlos, ele gera um discurso, né? O poder tem um discurso, uma narrativa. Né? Mas essa narrativa ela é eficaz. Eu acho que quem falou por último foi Maurício. Conversamos eu e o Ivo. A Genor e o Jefferson está falando do discurso. Agora, por último, foi Ivo Daniel. Eu acho que é importante a gente desmembrar esse poder. A palavra autoridade, né? O poder e a autoridade são distintos, né? A autoridade é essa percepção de que você é confiável, né? Você tem a autoridade. Aí, claro, você vai entrar aquele grande pesquisador da área que a gente já citou, que é o Max Weber, né? Vai se debruçar, ele vai falar do carisma, né? Você pode não ter nem dinheiro, mas você tem carisma. Ou seja, se você tem autoridade, o Max Weber ele fala uma frase fantástica, diz assim, o carisma é quando da boca do líder exala a confiança. Ou seja, ele fala e... Agora, claro, você não vai ter carisma só positivo, você também vai ter o carisma negativo, como a gente está vivendo no Brasil, com muitas lideranças carismáticas, mas negativas. Mas o que a gente está podendo desdobrar aqui é o conceito de liderança, é o conceito de gerenciamento, esses conceitos que vão saindo disso, dessa concepção de poder. E aí você está percebendo que essa estrutura arcaica que nós estamos diante, ela é uma espécie de fóssil de um poder já, cartas marcadas. Imagine uma pessoa do lado de cá conversar com a do lado de lá. Não tem comunicação, não existe diálogo, não existe palavra, não existe troca, intercâmbio. Tudo isso
faz parte desse pelourinho do olhar ao vivo. A gente herdou também esse modelo e todos os novos métodos de gestão baseados em compartilhamento, a gestão colaborativa, isso tudo vai enfrentar uma resistência, se a gente não tomar consciência de que isso está lá atrás da gente. Gente, estamos conseguindo chegar ao final, apesar dos percalços aí com o som. Acho que é importante a gente lembrar que a gente fez um exercício criativo de imaginação de futuro. A gente está percebendo, com esse passado que a gente conversou e com todos os critérios que Silvia pontuou, né, sem cair no anacronismo, mas a gente pode, a partir dessa história, fazer uma imaginação de futuro. São muitos os futuros. Qual o sonho de futuro para essa triste Bahia, ó tão dessemelhante da música de Gregório de Matos? Né? A gente viu que havia uns vestígios de utopia, de uma nação, e uma visão da distopia do país que regrediu. A palavra braba é essa, regressão, né, gente? Eu já falei da reprodução social, da repetição. E qual é o brasileiro que nós fomos, qual é o brasileiro que nos tornamos a partir disso? Isso, as minhas turmas, quando eu estou falando essas coisas, já ficam dispersas, querendo tomar cerveja, mas a gente bate nessa tecla muito intensamente. E a nossa cultura, já falei disso, encarou muitas lutas, insurgências e conquistas, e eu acompanho vocês com as lutas de vocês, né? Mas a gente percebe esse pêndulo histórico, se volta atrás, né? Com tantos problemas que a gente já pontuou, né? E essa ausência de predisposição para uma cultura democrática. Essa cultura democrática é o meu objetivo ultimamente. Eu tenho trabalhado demais com isso, né? Tem um historiador fantástico do Brasil, Joaquim Nabuco, que ele diz o seguinte: nós criamos uma epiderme de civilização, mas na hora que a gente não critica esse passado, não vê, não encara ele, a gente vai ficar numa outra coisa, que é uma ficção engenhosa de nação. Outra expressão de Antônio Cândido, um crítico literário, um pensador de primeiríssima. Então, o que nós estamos vivendo agora com a Covid, que aparece muito isso, esse Brasil desigual, essa mortandade, toda essa sensação que nós estamos tendo aí. É como se tivesse furado essa epiderme de civilização. A epiderme se rompe e voltam esses elementos que a gente não enfrentou no passado. E a gente precisa investir mais e mais nas instituições democráticas. Mas nós não temos uma cultura democrática. Então, eu queria uma palavra de vocês, final, antes de eu encerrar com as últimas 3 linhas, uma palavra, assim, insight que ficou desse momento. Eu vou tirar aqui um pouquinho, ver os rostos deles. Algum podia me dizer qual foi o insight que ficou desse nosso passeio peripatético? Eu queria anotar eles. Ótimo. Pequena frase. Já que todo mundo está tímido, né? Que eu sou tímida, eu vou abrir, viu, professor, então. Olha, desculpa, André. Uma pequena frase, eu diria: descoberta do que já existe. Eu digo conhecimento, viu, professor? Conhecimento, tratar o passado, olhar para ele. Ou compreender, né? Compreensão do passado. Compreender é um verbo latino que tem a ver com abraçar, né? Minhas terras compreendem, essa é a ideia do abraço, né? Mas aliás, tem uma sociologia compreensiva, né, que eu gosto muito. Norbert Elias, essa ideia de compreender essa coisa. Compreender como é que a gente permanece, né? Hoje em dia, as últimas aulas que eu fiz, a gente anda com a população de rua. O Pelourinho está realmente transbordando de população de rua. E é impossível eu não falar e não ver o que está batendo na gente ali. Mas vamos ouvir mais de vocês aí. Algumas sínteses de vocês. Enquanto assisti a aula, eu me lembrei da oficina de ontem. Nós assistimos o filme El Patrón, um filme argentino muito interessante. Eu não sei se o professor assistiu, está na Netflix.
e a gente discutia o lugar daquele trabalhador. É um trabalhador que assassina o patrão. E ele sofre muita humilhação durante essa relação de contrato, até que culmina com esse ato. E a gente estava debatendo isso, como ele aceitou por tanto tempo passar por tantas situações degradantes. E ele se entendia assim, é o meu lugar. Até que chega um momento que ele tem uma explosão. Mas era isso, assim, a gente debatendo que nas sociedades latino-americanas essa característica é muito comum, assim, as pessoas são colocadas em caixas e elas sequer imaginam que não precisavam estar ali, que não merecem aquilo, né? Ele aceita, aquele trabalhador aceita aquela condição subhumana, né? E aí essa digressão da época colonial foi me fazendo lembrar disso. Uhum. Maravilha, Andréa, prazer revê-la. A gente se viu naquele evento, né, lá no Fiesta, também do TRT. Isso, o prazer é meu, professor, é sempre muito bom ouvi-lo. Que bom. O Pelourinho do Olhar ao Ver. Professor Carlos, eu teria uma pergunta, mas... Pode fazer, uma boa. Para tentar fazer uma ponte nessa viagem histórica e antropológica sobre o nosso Pelourinho para o nosso mundo, para o nosso quadrado, que é o quadrado das relações de trabalho. A gente ouve nas audiências, a gente ouve nos círculos sociais que frequentamos uma frase muito forte. E eu queria perguntar a sua opinião se esta frase ela tem alguma conexão histórica com esse Pelourinho, com nosso desenvolvimento. Muito se fala nos processos trabalhistas, pela parte do empregador, que ele deu uma oportunidade de trabalho. Ou seja, que ele deu uma graça de empregar a pessoa e não que ele comprou o trabalho de uma pessoa. Isso tem alguma conexão com o nosso passado? Aí, cara, realmente é outro mundo, né? Você está colocando uma expressão, um dialeto da sociedade 5.0, né? Que é a sociedade uberizada, pejotizada, né? E a gente fez essa viagem da sociedade 1.0, né? Então, a motivação humana para o trabalho na sociedade 1.0 era o medo do sofrimento, o medo do chicote, o medo do pelourinho, né? Na sociedade 2.0 já se inventa os benefícios, né? E agora a gente está na 3.0, a motivação psicológica é toda baseada em crenças e fórmulas, né? Você é empreendedor, o cara passa 12 horas como motorista de Uber e ele precisa se sentir integrando, né? Então são modelos mentais que estão sendo implantados. Eu acho que você colocou aí na hora H, eu acho que eu não entraria nessa discussão com essas pessoas numa audiência. Mas eu colocaria, assim, convidaria as 5.000 pulgas que habitam atrás das minhas orelhas para perceber que esse tipo de palavreado é um palavreado que a gente chama de gourmetização, né? É uma gourmetização. Outro dia eu estava andando em Olinda e a moça assim disse: não, ali vende fécula de mandioca com reduções de leite de búfala. Era tapioca. Aquela tapioca gourmetizada custava R$36. A tapioca que a mulher estava assando custava 5 contos. Ou seja, às vezes a gente bota esses linguajares todos, né? Então você tem hoje a degradação ela está se dando muito nessa linha, precarização, pejotização, uberização, que vocês devem ser os craques, né? A gente que trabalha a parte psicológica, a gente fica meio que boquiaberto com isso que você pontuou. Como é que eu acho que vou mudar a gravidade de uma coisa com um palavreado bonito? Oportunidade. Vamos ver que oportunidade é essa e qual é a reciprocidade que está ali. Né? A reciprocidade que precisa ter. E aí, claro, vai haver a exploração de sempre com a tapioca gourmetizada para compensar, né? O empreendedorismo, né? Não quero tirar a visão positiva. Tem algumas pessoas que eu acho que é legal.
Mas, assim, é sempre importante esse tipo de aula, porque a gente revê as heranças, né? As heranças que a gente tem. E hoje em dia, na sociedade 5.0, você fala muito em propósito, né? Mas é isso, eu achei legal. Tem um debate aí por detrás desse tipo de palavras. Aliás, existem vocabulários incríveis. Eu estou fazendo uns cursos sobre um filósofo coreano que trabalha na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. Ele tem um nome complicado. Eu demorei 3 semanas para decorar esse nome. E ele tem obras muito críticas a isso, né? Muito ferozes, né? Esse Byung-Chul Han, acho que vocês devem ter aí. E acho que o Murilo já deve estar... Qual é esse de cá? Sociedade de Transparência... Sociedade do Cansaço e Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Ótimo, aí. Uma das técnicas de poder é essa, né? Na verdade, seria você tem que exaurir a pessoa. Já que você pegou a carona, esse termo oportunidade faz parte do kit de positividade. Nessa época da senzala, é como se a gente mandasse técnico de dinâmica de grupo na senzala, e os trabalhadores estavam lá escravizados, e assim, agora vamos fazer uma dinâmica, gente, para vocês se sentirem bem. Seria mais ou menos um anacrônico como isso aí. Mais alguém, por favor? Falar, Carlos, nisso que Murilo falou, quer dizer, pouco, não sei se provocando ou complementando o que você disse, o poder é uma... Se a gente seguir Foucault, o poder é uma relação, né? O poder é uma dinâmica, enfim. E o poder também tem um discurso, e esse discurso, ele esconde e mostra. Enfim, ele esconde o que ele quer esconder e mostra o que é conveniente mostrar. Nessas expressões gourmetizadas, não há esse fenômeno do poder, né? Mostrar e esconder algo. Quer dizer, o que é que se esconde quando se... Né? Acho que a gente, sabe, talvez está atento a isso quando a gente fala, reproduz certos conceitos, certas noções, certas expressões, o que ele esconde e o que ele revela. Né? O que ele desvela e o que ele vela. Uma sociedade tecnológica onde você socializa, né, informação. Eu gosto muito de separar o nome smart, né? O trabalhador, ele é tão smart quanto o aparelho, o smartphone. Todos estamos smartizados. Temos informação do sindicato, o sindicato vai me dizer. Então, não dá para engabelar como antigamente. Né? Não dá para ficar mentindo. Então, eu preciso arranjar subterfúgios smartizados. Eu crio, eu coloco todo um grupo que trabalha com o trabalho, por exemplo, a galera que trabalha com RH, gestão, com vários colegas que vão trabalhar com esses discursos positivos, essa positivação, e ocultar essa negatividade que o coreano coloca tão bem. Acho muito importante que vocês estão lendo esse tipo de material, porque está me empolgando. Mas vamos lá, mais alguma? Algumas pessoas estão me colocando aqui palavras muito legais. Carla acabou de colocar uma coisa, pena que eu não pude ler em voz alta, mas foi um elogio, muita gente vibrando. Gente, é bem diferente da CVC Turismo, né? Muito diferente das nossos passeios. Claro que, de repente, você encontra uma aula legal, mesmo na Europa, visitando um museu, já fui para vários lugares e fico absolutamente encantado. Uma das coisas que acontece no Pelourinho comigo é a quantidade de turistas que pongam na minha aula. Os argentinos, invariavelmente. Só que eles passam 5 minutos com vergonha, querem dizer, professor, a gente está duro, a gente vai precisar pagar. Eu digo, não, é da universidade pública, é gratuito, não, fique numa boa, e eu hablo castelhano. Aí começa, ou seja, invariavelmente, este foco atrai as pessoas. Então, eu diria que várias pessoas de várias partes, inclusive já fui convidado por turistas que voltaram e disseram, professor, a gente está aqui, a gente queria oferecer uma comida para o senhor, um jantar,
E aí a gente vai criando as relações por causa dessa visão, né? Tem uma palavrinha que eu gosto muito hoje, que é o zoom, né? Que não está na moda, mas o zoom é essa aproximação, essa capacidade de ver de perto, ver de longe. Isso é importantíssimo, né? Analisar é um verbo que exige mais proximidade, né? E essa compreensão que vocês colocaram faz parte dessa expertise nossa. Abrir o foco e se aproximar, fazer esse zoom. Isso a antropologia me ensinou, Ordep Serra, na UFBA, grandes mestres queridos aí, eles passam isso para a gente. Mais alguma coisa para a gente encerrar? Uma coisinha para eu lhe perguntar, então. Diga. No momento que o senhor referiu, fez a comparação entre a Igreja Católica e os seguidores de Lutero, e aí o senhor mencionou os escravizados nos Estados Unidos e os escravizados no Brasil. Lá, eles compareciam aos cultos portando Bíblia. E por quê? Porque eram alfabetizados. E no Brasil, como não eram alfabetizados, o convencimento se dava pela aparência, pela pujança, pela beleza das imagens, pela beleza do lugar, pelo ritual. Mas a gente caminha por aí e vê que essa prática de imagens e de igrejas bonitas está espalhada no mundo inteiro e ainda continua. Isso foi um dado que se intensificou em razão dos escravizados, ou era uma estratégia mesmo de convencimento, uma coisa perene dos religiosos? Não, isso é história da arte, né? Isso é a galera de história da arte da UFBA me dá muita aula sobre isso. Alguém aqui já foi em Praga, na Tchecoslováquia, na República Tcheca? Tem uma ponte que tem mais de 50 estátuas, né? Uma ponte de Rei Carlos. E lá você vai perceber essa overdose. Por quê? Porque havia, antes dos austríacos chegarem lá, o Império Austro-Húngaro, eles perceberam que havia o risco do protestantismo. Então, essa exacerbação de imagens, isso é marcação de território da Igreja Católica, né? A Igreja Católica precisava, enfim, ela vai ter a hegemonia dela muito através de sua pedagogia, suas estratégias de comunicação. Então, a estratégia de comunicação, por exemplo, se você for em São Francisco, quando houver abertura aí dos templos, você vai perceber que tem uma santa negra e um santo negro no lugar do canto assim que os negros podiam ir. Santa Efigênia e São Benedito. Então são pequenas estratégias de atrativos, né? Você lembra, Cristina? Santa Efigênia, São Benedito, santos negros que estão lá, e assim por diante. Eles têm milhares de técnicas de sedução. O importante é você gerar aderência, o cliente. Hoje em dia não é. Hoje em dia que a galera está demandando cidadania. Hoje em dia nós temos na era do belong. A coisa que eu mais estudo é o pertencimento. O que é que gera o pertencimento? E, infelizmente, algumas comunidades, seitas, né, pentecostais, eles sabem lidar com isso. Esse pseudo-belong, esse enrolar as pessoas através de discursos. E é importante a gente perceber. Uma coisa é você entender que os movimentos culturais usam os adereços, as tatuagens, isso tudo são signos. O piercing é um signo de pertencimento. Mas você está com uma Bíblia numa favela, hoje em dia é uma proteção. Num presídio brasileiro, numa unidade prisional, se você não tiver uma estratégia religiosa, você bem colocou, né? Então, hoje mudou. Esses templos não comunicam mais, basta você ter aqueles grandes hangares, parece hangar, né? Grandes agências horrorosas, por sinal, mas ali você tem uma série de tecnologias de encantamento, de sedução, que faz com que haja proliferação de determinadas práticas que, infelizmente, a gente sabe que são, enfim, baseadas em táticas de lavagem cerebral, de controle mental pela culpa. E também a Igreja Católica usou durante um tempo. Estou ouvindo coisas legais aqui, viu, gente? Eu estou ficando assim, super satisfeito com o diálogo com vocês, essa reciprocidade de vocês. E, meu Deus, deu certo, viu, Jefferson? Parece que deu certo. Ele apostou, né? Parece, não é? Normalmente a gente faz assim, bom, pelo menos
durante a minha gestão, exatamente não me recordo, mas a gente procura sempre, para encerrar, depois de uma semana de temas jurídicos, muitas vezes temas mais áridos, mais, muita informação. A gente viu que foi uma semana de muita informação, muitos temas e, enfim, muitos assuntos e várias abordagens. Bom, e a gente procura sempre na sexta-feira fazer algo que seja um pouco mais tranquilo, relaxado, que nos traga, mude um pouco esse registro mental, enfim, para encerrar a semana. E você trouxe uma aula muito bacana, eu já sabia, enfim, nos conhecemos de algum tempo, dos ambientes da psicanálise, e da sociologia, da antropologia, já conversamos sobre muita coisa, enfim, brincamos já, temos amigos comuns, e eu sabia que seria uma aula assim, do seu estilo, uma aula não, um bate-papo, uma conversa desse seu estilo. Você tem erudição, tem informação, tem ilustração, tem reflexão, mas de uma maneira muito aprazível. Então, acho que, não sei, acho que já nos caminhamos para o encerramento. Murilo, é o mediador. Murilo, você tem a última palavra, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, enfim. Então, nesse ambiente de descontração, de encerramento, se alguém quiser fazer algum comentário, obviamente está aberto. Murilo, você, André, vocês aí podem, se quiserem. Só agradecimento, só quero fazer os agradecimentos. Fale, Lisa. Murilo, eu já estou tomando a mediação de Murilo. Eu posso falar? Claro. Eu gostaria de dizer que a palavra para mim desse encontro foi contemplação, porque na contemplação nós usamos todos os sentidos. Apesar de estarmos cada um em sua casa, eu quase que senti o cheiro dos lugares onde nós passamos. Então, eu quero agradecer muito ao professor Carlos, e sinto muito, não sei por que eu não fui nesse encontro presencial, eu não me lembro por que eu não pude ir. Gostaria que fosse promovido outro, porque eu quero ir com certeza. Então, parabéns para o professor Carlos, parabéns para a escola. Eu acho que todos nós adoramos hoje o encontro. Aliás, a semana inteira, e aí esse grande finale. Que maravilha. Acho que é isso, né? A palavra está franqueada para os colegas querendo fazer uma breve avaliação, um breve comentário. Lembrando que eu só registro a simpatia do professor Carlos, que realmente é cativante no modo de falar, no modo de se expressar. Imagino como seria se esse encontro fosse ao vivo. Então, muito obrigado mesmo. Obrigada e muito obrigada, professor Carlos. Eu também, e com a Maria Elisa, com contemplação. Maravilha, gente. Estou muito atento. E a minha palavra final, agradecendo mais uma vez, é dizer apenas isso aí, da professora Heloísa Starling, que eu sou fã. Ela fala assim: o passado nós não podemos mudar, mas o futuro ainda está por ser construído. Eu acho que é por aí. A gente tem uma perspectiva, a gente tem que juntar essas forças para fazer isso. Um abraço grande a vocês. Agradeço de coração essa acolhida e espero vê-los em breve. Quero mais, professor. Maravilha. Bom, só para dizer, antes de Murilo vai, obviamente, mas eu dizer o seguinte, que a inspiração disso foi o encontro presencial. Eu também não pude ir, porque no dia, e não é por acaso que Murilo é o mediador desta sessão aqui, é porque, se bem me lembro, Murilo era o coordenador pedagógico quando aconteceu isso, não é, Murilo? Foi João Batista. Era João, então foi João. Batista. E você foi para essa visita guiada, você que me falou dela. Né? Parece que Júlio também, não sei se Júlio está aqui hoje, Júlio me falou dela, mas a João também é colega, hoje é conselheira. Então, assim, fizeram isso presencialmente, João, parabéns. Eu quis repetir isso, eu queria fazer isso presencialmente,
né, a gente indo lá e, enfim, fazer essa visita e se abraçando e brincando, que todos estamos com saudade disso. Mas, de algum modo, então, agradeço ao Murilo porque me noticiou isto, agradeço ao João por ter tido esta ideia, na época em que foi coordenador da escola, e você por ter participado. Então, mas eu não sei se poderei, né, porque, infelizmente, na minha gestão eu já desisti, não por minha vontade própria, mas pelas circunstâncias de qualquer encontro presencial. Mas assim que puder, quem sabe os próximos, quem me suceder na escola, poderá fazer isto, e aí a gente ir ao Pelourinho, eu ir como visitante mais tranquilo. Então, era isso. Muito obrigado pela sua presença. E, Murilo, você... Então, para encerrar, um pequeno aviso administrativo, que eu preciso preencher o formulário de avaliação para validar a carga horária desta semana, que é até o dia 31 de maio, já está disponível aqui no chat o link. E, professor Carlos, acho que a escola agradece, o tribunal agradece, porque a perspectiva de hoje é que eu vou fazer apenas uma citação de uma frase de dois juristas, mas que nesse texto foram historiadores, que é o Banhós e o Fachin, o ministro do STF. Eles dizem assim: desconhecer propositadamente o passado é, de alguma forma, negar o que o presente pode ter de contraponto. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, gente.